Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de metrologia, né? Hoje a gente vai estar fazendo o vídeo 2 aí da análise dessa pergunta aí que o colega mandou aí, o e-mail para o canal. No último vídeo a gente acabou se estendendo um pouco mais aí na explicação sobre essa questão da medição com calibrador tampão, medição por substituição, mas agora a gente vai diretamente aí para a resolução aqui da pergunta, né? Verificar se tem como montar, né, um jogo de bloco padrão do tipo passa e um jogo de bloco padrão tipo não passa para essa medição aqui do elemento que ele está querendo medir, que é um canal que tenha essa medida aqui de 30 mais 2 centésimos de milímetro. Então no caso aí, o que acontece? O canal ele vai ter que oscilar de 30 milímetros até 30,02. Vai ter que oscilar não, né? Ele vai ter que ficar dentro dessa medida. Então o que é que a gente precisa? Montar um bloco passa e o não passa. Vamos primeiro montar aqui o bloco passa. Vamos montar aqui o bloco passa. O bloco passa, ele vai ter que ter um valor bem próximo ou menor possível ali do indicado como referência. Né? Ou seja, se 30 milímetros é o menor valor ali indicado, a gente vai observar que tem aqui, inclusive, tem dois blocos com o valor de 30 milímetros. Né? Ou seja, se a gente sabe que 30 milímetros é o menor valor possível, então não precisa nem montar. É só utilizar aqui direto aqui um bloco. Vou colocar aqui embaixo, vou colocar aqui de vermelho. Vou colocar aqui. Vou botar aqui bloco 1. 30 milímetros. Ou seja, com esse bloco aí, justamente seria o para passar, né? Ele está ali dentro ali do menor valor possível. Né? O menor valor seria 30, né? Então aí a gente tem 30 aí também. Então aí já fecha aí o valor indicado. Bom, depois eu vou até falar um detalhe interessante sobre esse tipo de medição. Né? E aqui a gente vai para o não passa. Eu vou colocar aqui mais afastado para ficar melhor. Vou botar aqui. O bloco não passa. Vocês sabem que esse aplicativo que eu uso aí para digitar na tela ele não coloca acento. Bom, então nesse caso o não passa, né, antes de colocar aqui, o não passa ele tem que ter um valor maior do que esse 30,02, né? Ou seja, o ideal seria o maior valor logo na sequência, né? A gente sabe que, exemplo, vamos supor aqui que o maior valor na sequência, vamos colocar aqui um 30,03. A gente sabe que de 2 centésimos para 3 centésimos tem infinitos valores, né? Então, assim, se a gente puder diminuir, exemplo, para colocar aqui 21, ótimo, né? Ou seja, ele já está um milésimo maior do que o limite, tá ok. Agora, se você está trabalhando com um elemento que ele tem um nível de confiabilidade que não é tão alto, né? E você quer montar um bloco mais tranquilo, exemplo, 5 milésimos a mais, ou até um décimo a mais, enfim, aí depende muito do que você está ali medindo. Mas vamos seguir ali a regra à risca, né? Ou seja, a gente precisa montar um valor, né, que ele seja o maior na sequência do que o 30,02. Ou seja, exemplo, para a gente, né, utilizando elementos comuns, o elemento seria esse aqui. Né? O bloco ele teria que ter essa medida, 30,021. Né? Ou seja, 30 milímetros mais 21 milésimos de milímetro, né? Seria o ideal. Será que a gente tem como montar com esses blocos que estão aqui na sequência? Vamos verificar. Aqui a gente tem dois blocos com 29. Né? Há um detalhe aqui interessante. Veja que aqui a gente utilizou um bloco de 30. Né? Então não teria problema. Né? Porque tem dois blocos de 30. Né? Na prática, né, não é comum você montar os blocos e ficar desmontando. Né? Tipo, montando para um elemento, desmontando para outro, até para a mesma medida. Né? Esses elementos, eles como os blocos padrões, como eles têm uma rugosidade muito precisa, né? Eles quando encostados, quando eles ficam encostados, né, justamente com essa face, com esse alto grau de acabamento, eles acabam criando, né, uma espécie de vácuo ali parcial, né? Então eles meio que ficam grudados, né? Então dá uma boa segurança ali quando você vai fazer a medição, né? Essa medição não tem jeito, é você pegar o bloco e tentar ali colocar ali no canal, né? Você vai tentando introduzir ela no canal da peça, no furo, para verificar ali se ele está ali na condição ideal. Bom, então olhando aqui essa medida aqui,
né, 30,021, aqui a gente tem o seguinte, né? A gente tem 30 aqui. Se a gente tivesse, exemplo, um bloco de 0,21, fechava. Mas seria um bloco com uma espessura muito pequena, né? Eu particularmente nunca vi um bloco com uma espessura tão pequena assim, né? Então normalmente você vai ter blocos com essas variações aqui. Então esses dois de 30 aqui, né? Ou o que sobrou aqui de 30, né? Que tem dois, ele pra gente, para essa medida aqui, ele não vai ser legal, né? Então a gente teria que montar eles com o de 29 e um outro na sequência, ou até mais de dois, né? Então vamos pegar aqui o de 29, né? Eu vou deixar marcado aqui, vou colocando aqui os valores do bloco. Então vou colocar aqui bloco 1 não passa, né? Seria aí o de 29 milímetros. Beleza. Aí o bloco 2 na sequência. Aí a gente tem que analisar aqui bem. Veja que aqui é bem interessante porque aqui a gente tem um com 1,02. Ou seja, se a gente somar 29 com 1,02, vai dar exatamente quanto? 30,02. Ou seja, se a gente pegar esse bloco, né, aqui com 1,02 e juntar com esse de 29, a gente está com o limite da medida, né? Ou seja, se o canal ele tiver com 30,02, ele não está correto. Então, se você pegar o bloco que é o não passa e colocar essa medida, significa que você vai estar ali restringindo, né, o limite ali do canal, né? Como se você estivesse trabalhando ali com uma possibilidade de tolerância menor, né? Então, não seria o indicado, né? O ideal é que ele fosse maior, né? Então, como a gente falou aqui, que ele fosse aqui maior, porque você estaria ali restringindo. Agora, aí vem uma dica importante. Se, por exemplo, você não tem jeito, precisa trabalhar com esse elemento, né? O que é que eu estou querendo dizer? Vamos supor que a gente escolhesse realmente esse bloco aqui, 1,02. Né? E juntando aí de fato os dois elementos, o bloco ficasse com 30,02, né? Como está indicado. Montou o bloco lá, está com 30,02. Você sabe que esse bloco está dentro da tolerância indicada aqui. Só que você já montou um bloco passa dentro desse valor, 30 milímetros. Então, na prática, o que acontece se você montasse esse bloco aqui? Você fosse utilizar, vamos supor que a peça tivesse 30,017. É a medida da peça real. A gente está supondo a medida da peça real aqui. Você passar o bloco passa, o que é que vai acontecer? Ele vai passar, porque a medida dele é 30 milímetros. Então, ele vai passar tranquilo aqui. E o não passa que você montou com 30,02, ele não vai passar. Ou seja, essa medida aqui, ela está dentro da tolerância. Ou seja, a medida está correta, está apta aí para uso. Aí você diz, então ok, então qual o problema de montar esse bloco aqui? O único problema de você montar esse bloco é porque se você tiver com esse canal com exatamente 30,02, que é uma medida dentro da tolerância, ele vai passar. Ou seja, se o bloco não passa, ele passa significa na medição por substituição que ela está errada. Só que a gente sabe que está utilizando ali um bloco que o limite dele ali não é o indicado. Ou seja, né, você pode ter uma medida correta, mas está desconsiderando ela por causa do bloco. Né? Mas eu, particularmente, se eu só tivesse essa possibilidade de bloco, eu utilizaria ele. Porque eu estaria, de qualquer forma, garantindo, né, que a medida final da peça ela estaria correta. Mesmo descartando uma peça boa, mas as peças que forem aprovadas, eu teria certeza que todas que foram aprovadas elas estariam corretas. Né? Então, aí uma observação aí importante. Né? Um caso extremo, caso você não tenha como montar. Né? Mas aí vamos voltar para a análise. A gente não terminou a análise ainda. Porque o nosso objetivo aqui é, de fato, encontrar essa medida aqui. Será que tem algum que se enquadra nesse aqui? Aí o que acontece? A gente vai verificar aqui o seguinte. Né? Vamos deixar esse 1,02 para outro momento. Todos os blocos que estão vindo aqui na sequência, eles têm 1 milímetro. Pelo menos 1 milímetro de espessura. Né? Se a gente tivesse um jogo, eu já estou vendo aqui uma situação, se a gente tivesse, por exemplo, um jogo de bloco padrão que tivesse
28 milímetros, tivesse esse daí, daria para a gente montar tranquilamente. Por quê? A gente iria pegar esse aqui, 1,02, e iria pegar esse aqui, ó, 1 milímetro mais 1 milésimo. Por quê? Se a gente somar esses elementos aqui, 28 mais 1,02 vai dar 29,02. 29,02 mais 1 milímetro mais 1 milésimo, ele daria justamente a medida que a gente está querendo, que é 30,021. Só que a gente não tem o bloco de 28. Então, esse é o problema aí para a gente, né? O menor valor que a gente consegue ter aí para um bloco do tipo passa seria justamente pegar o de 29 e pegar esse aqui, ó, na sequência, 1,025. 29 mais 1,025 daria exatamente 30,025. Né? Seria o menor valor possível, vamos assim chamar, levando em consideração ali, atendendo todas as medidas dentro de 30 milímetros a 30,02. Né? Então, seria a única maneira, né, vamos assim chamar. Só que o que acontece? Se você utilizar um bloco como esse aqui, se você, por exemplo, fabricar uma peça que ficou com a medida de 30,0, colocar aqui 0,24, né, a medida para a medição com esse bloco padrão aqui, ela vai estar certa. Só que a gente sabe que o limite é 30,02, ou seja, utilizando esse bloco aqui, você tem a possibilidade de estar liberando medidas que estão fora do padrão. Né? Então aí a gente chega justamente no impasse. Né? Ou a resposta aí seria, não tem a possibilidade de blocos padrões para fechar esse ciclo, ou a gente utilizaria justamente essa medida, como a gente mostrou anteriormente. Eu vou apagar aqui para não ficar com tanto caractere, a gente já viu que o bloco passa com 30 milímetros, está tranquilo. Ou a gente utilizaria justamente essa indicação aqui, levando em consideração o de 29 milímetros, mais o... Cadê? Voltar aqui. Mais o de 1,02. Né? Ou seja, daria o bloco não passa com 30,02. Ou seja, qual o problema de usar esse bloco? Né? Os prós e os contras. Né? Seria que você poderia estar pegando peças que estão boas e não aprovando elas. Né? Peças que não estão boas, você não estaria aprovando ela. Não estaria aprovando ela. Agora, se você monta aquele que a gente viu com 30,025, você já tem um problema que eu considero bem pior, que é ter peças ruins e liberando elas. Né? Então, nesse caso aqui, né, a minha indicação para uso seria justamente esse daqui. Mas na prática mesmo, o ideal era indicar que não tem, né, a possibilidade do uso do jogo de blocos padrões, né, com os valores aí indicados. Né, porque como a gente viu, a gente precisaria ter justamente essa medida aqui, né, de bloco padrão, né, 30,021. Né, e nos blocos que estão indicados, a gente não tem essa possibilidade de montar. Beleza? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos.